Olá, meu nome é Fernanda Nunes de Proença, sou aluna do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de São Carlos, campus Sorocaba. E hoje, juntamente com os meus colegas Denise Maria Rodrigues e Igor Augusto de Araújo, iremos apresentar um trabalho sobre o método de Cardano para a solução de equações polinomiais de terceiro grau, para a disciplina de Fundamentos de Matemática Elementar 2. A necessidade de se desenvolver soluções para equações polinomiais surgiu desde a Mesopotâmia, que era o berço dos primeiros registros das soluções de equações polinomiais de primeiro e segundo grau. Por volta do século XVI, Scipione del Ferro, da Universidade de Bolonha, desenvolveu uma solução para equações polinomiais de terceiro grau na seguinte forma: z ao cubo mais pz mais q igual a zero, ou como dita a imagem que nós vemos, x ao cubo mais px igual a q. Assim como era a tradição da época, Del Ferro guardou a solução dessa equação para si, revelando apenas em seu leito de morte aos seus alunos Della Nave, que posteriormente foi seu genro, e Antônio Maria Fiori. Mas ele não demonstrou a solução dessas equações, ele apenas postulou a fórmula que encontrou. Nessa mesma época, Niccolò Fontana, também conhecido por Tartaglia, que significa gavo em italiano, por conta de uma deficiência que ele continha desde criança, era um estudioso matemático que também alegava poder desenvolver uma forma de solucionar equações de terceiro grau. Sabendo que Tartaglia estava divulgando a sua fórmula de solucionar equações de terceiro grau, Fiori, que era um seguidor de Del Ferro, resolveu propor um desafio a Tartaglia. Naquela época havia muitos desafios matemáticos. Eles se desafiavam o tempo todo, então Fiori aproveitou dessa situação, como ele já conhecia uma fórmula de solução, e desafiou Tartaglia. Como Tartaglia já tinha conhecimento que Fiori era um aluno de Del Ferro, ele se empenhou tanto para a solução de uma equação polinomial de terceiro grau, que acabou chegando na mesma equação desenvolvida por Del Ferro. No dia, então, do desafio, cada um propôs ao seu oponente 30 questões, no qual somente Tartaglia soube desenvolver essas questões, porque ele já tinha o conhecimento da solução dessas equações. Porém, Fiori não pôde desenvolver porque ele só tinha o conhecimento da fórmula, ele não sabia fazer a solução, não sabia desenvolver a equação. Então, dessa forma, Tartaglia venceu Fiori. Mas, como era a tradição da época, Tartaglia resolveu guardar para si essa solução, ele não queria divulgar com os demais. Tempos depois, Girolamo Cardano, que era um médico e cientista, tomou conhecimento sobre Tartaglia e queria conseguir um patrono para ele se desenvolver na parte dos estudos. Ele convidou Tartaglia para sua casa em Madrid e tentou convencer a todo custo a Tartaglia que mostrasse a sua solução. Porém, Tartaglia foi firme, mas como Cardano insistiu muito, ele acabou demonstrando, assim como Del Ferro, somente a fórmula, ele não fez a demonstração. Porém, Cardano, juntamente com o seu seguidor Lodovico, tentaram de várias formas chegar na solução da fórmula desenvolvida por Tartaglia. Desse modo, eles fizeram a inversão de várias formas na equação, que acabou tendo 13 resoluções para equações polinomiais de terceiro grau. E futuramente acabou tendo a solução de equações de quarto grau. Então, com essa solução, Cardano já tinha a solução desenvolvida por ele, Ludovico, mas também ele acabou tendo contato com Della Nave, que era o genro de Del Ferro, que acabou permitindo que ele examinasse os livros de Del Ferro, os escritos de Del Ferro. Dessa forma, ele teve a mesma solução que Tartaglia.
e acabou, então, mais tarde, publicando essas soluções no seu livro Ars Magna, que significa grande arte. Tartaglia não gostou nada do rompimento da promessa de Cardano, o que acabou provocando muitos atritos entre os dois, por meio de folhetins, livro que Tartaglia escreveu provocações para Cardano, e essa revolta acabou gerando muitos debates, que acarretou na perca do emprego de Tartaglia, que não teve outra escolha a não ser voltar para Veneza. E em Veneza ele acabou falecendo e acabou no esquecimento. Bom, aqui a gente tem um exemplo de equação do terceiro grau em que a gente pode aplicar o método de Cardano. Essa equação ela já está simplificada sem o termo do segundo grau, ou seja, sem o x ao quadrado. Caso não tivesse, a gente teria que fazer algumas alterações. Mas a partir dela, a gente pode observar que o P é igual a menos 6 e o Q igual a menos 9. E a partir dela, para a gente resolver, a gente vai decompor o x como sendo u mais v. Dessa forma, a gente pode falar que o produto entre u e v é igual ao oposto da terça parte do termo do primeiro grau, o menos 6. Logo, a gente encontra que o v é igual a 2. Para facilitar nossos cálculos, a gente já determina que v é igual a 2 sobre u, e agora a gente substitui o x na fórmula. Substituindo essas informações na fórmula inicial, a gente vai chegar aqui o ao cubo mais v ao cubo menos 9 é igual a 0, e como a gente conhece o v, a gente pode substituir ele também para trabalhar em termos de u apenas. Também a gente pode chamar o ao cubo como y. Dessa forma, a gente chega em uma equação do segundo grau, em que a gente pode resolver por Bhaskara. Aplicando a fórmula de Bhaskara nessa equação de segundo grau, a gente chega que y é igual a 8 ou y é igual a 1. Substituindo novamente, como a gente sabe que o ao cubo é igual a y, a gente chega que u é igual a 2 ou u igual a 1. Se a gente adota u como sendo 2, a gente sabe que v é igual a 1 e vice-versa. Então, a gente pode substituir lá no começo, quando a gente determina que que x é igual a 1 mais v, a gente sabe que x é igual a 2 mais 1, dessa forma a gente tem que x é igual a 3. Essa é a equação real, a raiz real dessa equação. Como o delta que a gente encontra na equação do segundo grau, ele é maior do que zero, isso significa que essa equação ela vai ter uma raiz real e duas raízes complexas conjugadas. Para a gente encontrar essas duas raízes complexas, a maneira mais simples é a gente dividir a equação do terceiro grau pela raiz que a gente encontrou, ou seja, dividir por x menos 3, o que permite que a gente encontre uma outra equação do segundo grau, agora em termos de x, e dessa forma, aplicando Bhaskara, a gente vai encontrar as raízes que faltam, que são duas raízes complexas conjugadas, tendo assim o conjunto solução dessa equação como sendo 3, a raiz real, e as duas raízes complexas conjugadas como sendo 3 dividido por 2, mais i raiz de 3 sobre 2, e menos 3 raiz de 3 dividido por 2, menos i raiz de 3 dividido por 2. Portanto, então, com o método de Cardano, nós conseguimos resolver as equações polinomiais de grau 3, que são as equações cúbicas. Visto que, então, a partir do polinômio, né, que temos a de grau 3, então, ax cúbico mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a 0, e através da mudança de variáveis, foi possível encontrar uma fórmula geral, que resulta, então, em 3 raízes da equação. Então, temos os 3 casos. Se delta é igual a 0, nós temos a equação com 3 raízes reais, sendo pelo menos 2 iguais. Já quando delta é menor do que 0, a equação terá 3 raízes distintas. E se delta for maior do que 0, que é o terceiro caso, a equação terá uma raiz real
e duas raízes complexas conjugadas. Por mais que a equação, então, o método de Cardano, ele foi desenvolvido tanto por Del Ferro quanto ao passo de Tartaglia, né? Então, o método de Cardano, por mais que ele foi publicado em uma de suas obras, que foi Armagnas, ele foi desenvolvido tanto por Tartaglia quanto Del Ferro. E essa forma de Cardano ela é muito motivacional no tema dos números complexos, pois nos casos que a gente tem irredutíveis, a extração das raízes negativas, a gente é possível encontrar uma solução real. Então, toda essa história da equação de terceiro grau ela é muito rica e existem vários outros métodos e exemplos que eles podem ser trabalhados em futuros trabalhos. Então, para o embasamento desse trabalho, nós nos embasamos em alguns referenciais teóricos, em algumas bibliografias, como Mello, Ribeiro e Silveira, e um artigo da Univesp também, que tem um material muito interessante sobre o método de Cardano e bem interativo. Muito obrigada a você que acompanhou até aqui. Até a próxima.